Com certeza, eu recebo com carinho você, sua audiência, para a gente seguir aqui no TBC Esporte. Afinal de contas, tem muitos gols para mostrar para vocês nessa edição dessa segunda-feira. Vila Nova vence o Remo em Belém e se sagra tricampeão da Série C. Diretoria colorada anuncia a contratação de ídolo da torcida. No Aspirantes, Vila luta até o final e é derrotado nos pênaltis e fica com o vice no Brasileiro da categoria. Atlético vence o São Paulo na Cioli e derruba treinador tricolor. Goiás perde para Fluminense e se afunda na zona de rebaixamento para a Série B. Palmeiras vence Santos e se sagra bicampeão das Américas. E Chapecoense é a campeã da Série B. Títulos e muitos gols você confere agora no TBC Esporte. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TBC Esporte, você que nos acompanha também pela TV Alego, você que é nosso ouvinte aí na Rádio Brasil Central AM 1270 e também na RBC FM 90,1, muito obrigada pela sua companhia. Nossas redes sociais estão aqui no telão para você que está nos acompanhando. Entra lá, segue, curte, compartilhe, comenta as nossas publicações. Vamos tornar aí as redes sociais aqui da TV Brasil Central cada vez mais fortes, tá bom? Nosso número de interação para você também é o 992298580. Manda seu recadinho para cá e o seu boa noite para esses meninos aqui, ó. Boa noite, Rupert. Boa noite, Thaís Freitas. Boa noite, Daniel Santana. Ao Evandro Gomes, com o coração machucado, mas com certeza o Santos ainda vai dar a volta por cima. Mas tivemos muitos jogos no Campeonato Brasileiro, tivemos uma conquista maravilhosa do Vila, uma queda do Goiás. O Goiás continua caindo, hein? E o Dragão? E o Dragão que está aí, ó, conquistou sua vaga na primeira divisão desse ano. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Thaís Freitas, Rupert Nickerson, Evandro Gomes e amigos de casa. Um fim de semana de muitos gols, um fim de semana de títulos, uma conquista realmente brilhante do Vila Nova, um campeonato para ser exaltado, não porque o Vila mereça estar na Série C ou porque goste de vencer essa competição, mas o retorno à volta por cima é algo muito importante de um time que caiu, mas caiu em pé, que conseguiu identificar os seus problemas e corrigir isso muito rapidamente e já voltar no ano seguinte com uma nova diretoria, com um título que infelizmente não veio do Aspirantes, mas com jogadores que foram revelados nessa competição, com mais contratações, com reestruturação do seu elenco, do seu estádio, com uma série de vantagens que eu vejo em relação ao que era o Vila dos últimos anos, e é a hora do torcedor realmente comemorar, mas comemorar rapidamente, porque 2021 já está aí, a gente começa fevereiro. Já começamos sim, com força total. Evandro Gomes, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Grande abraço a você, ao Rupert Nickerson, ao Daniel Santana. Eu não sei o que a gente comenta de início aqui na manchete. Se o tri do Vila Nova, se a ascensão do Atlético ou se a queda do Goiás. Nós vamos falar de tudo isso logo, logo, Thaís. Sim, a gente já começa falando do Tigrão, porque o Vila venceu mais uma vez o Remo, dessa vez em Belém, e se sagrou tricampeão da Série C. E nós vamos mostrar agora para você como é que foi o título colorado. O primeiro gol do jogo foi do Remo. Felipe Genós chuta de fora da área. A bola foi para a rede. Alain Mineiro da entrada na área. Deixa tudo igual no placar. Agora Enan acerta a trave do Remo. Lucas Siqueira coloca na rede, marcando o segundo gol do Remo. E o treinador Márcio Fernandes e também o presidente Hugo Jorge Bravo falaram sobre a conquista colorada. Os garotos realmente foram fantásticos, compraram a ideia, porque pode vir o treinador que for aqui. Se o grupo de jogadores não te abraçar, não comprar a ideia, se você não mostrar realmente confiança para eles, não acontece.
Mas graças a Deus isso aconteceu aqui. Cito um exemplo aqui no final, eu tinha que fazer 3 substituições, em cima da hora o Adalberto teve que sair, eu tive que substituir o Adalberto pelo Simon e tive que tirar o Biancucci, que fez o gol do acesso. Então era um jogador importante, mas para mim todos são importantes. Né? Eu poderia ser um político ali, deixar o Biancucci e tirar o Hugo, mas eu precisava de velocidade, eu precisava de um jogador como ele. E aí eu fiz o certo, eu tirei o jogador que eu achei que tinha que tirar, ele entendeu, né? Uma situação difícil para o jogador, mas é por isso que o time chegou onde chegou, porque os jogadores compraram a ideia. Futebol é o esporte do imponderável, que às vezes o errado dá certo. Então, além disso, ele é o esporte da ingratidão, porque a memória dele dura 90 minutos. Se aquela bola que bateu na trave saiu em Itu, ela tivesse batido na trave e entrado, nada disso aqui teria valido a pena, nada teria prestado, né? E isso aí é a maior ingratidão que existe no futebol, porque às vezes você tem um insucesso e as pessoas te arrebentam. Por isso que eu sou uma pessoa que eu destaque mais, apesar de ser rival, Ailê Pinheiro, Petralha, é cara que realmente participou da construção de um clube. E às vezes eu fico vendo torcedor falando, o torcedor não sabe o que é participar de um processo de reconstrução, não sabe o que é você abrir mão da sua família, abrir mão da sua paz, abrir mão da sua saúde, abrir mão de N oportunidades financeiras para você estar aqui. Então, eu digo que, eu falo, até aproveitar ali o doutor Rodrigo, nós devemos ao Vila. Os momentos assim, mais assim, felizes da minha vida, tirando o nascimento dos meus filhos, tem a ver com o Vila. Então a gente deve ao Vila. Tá aí o depoimento do presidente e também do treinador do Vila Nova, Rupert. O que você achou dessas falas fortes, né? E no final? Fortes, desabafo aí do presidente Hugo Jorge Bravo, que afinal de contas vem trabalhando na reconstrução do time do Vila. O Márcio fez um bom trabalho, já conquistou o seu 2º título de Série C no Vila Nova. A torcida do Vila está em paz, a torcida do Vila é só festa. Foi uma vitória maravilhosa, o time jogou o suficiente para vencer o Remo e ficar com o título. A torcida do Vila hoje, onde você vai, você achar um torcedor do Vila, é só alegria. A doutora Neliana Fraga, belíssima advogada, torce para o Vila, está feliz da vida com essa campanha do Vila e milhões de torcedores do Vila. Porque eu acho que o Vila, ele está quase passando o Goiás a nível de torcida, hein? A torcida dele está aumentando a cada dia. Essa conquista aí já está ganhando mais adeptos, mais torcedores. Evandro, foi no acumulado aí 8-3 para o Vila. O que você achou dessa partida, desse grande título? Olha, inquestionável a conquista do Vila. E a gente ouvindo aí o Márcio Fernandes, o técnico, ele falando dos jogadores comprarem a ideia, e tem muito isso em futebol. Jogador, quando vai com a cara de um treinador, ele vai e abraça. Quando não gosta, ele não luta. A gente está vendo esse time do São Paulo aí, o maior exemplo disso, já dispensou hoje o Diniz, porque os jogadores se revoltaram com uma discussão dele com o jogador lá de São Paulo. Então, em futebol, você não precisa ser, ou não basta ser, talvez, um grande treinador. Tem que ter o elenco nas mãos, ter o respeito dos jogadores. E quanto ao que disse o presidente Hugo Bravo, ele tem toda a razão. Nada teria acontecido se aquela bola na trave aos 47 do segundo tempo, que o Vila levou ali na junção da trave, morreria todo o sonho, todo o trabalho iria por água abaixo. Eu até que nem penso assim, porque eu vi alguém criticando hoje o time aspirante que perdeu o título, que nada, fez bonito quando ninguém esperava, chegou lá no Ceará e a gente vai falar sobre isso. Mas sobre o tri do Vila Nova, muita gente também fala, é um tri que eu não quero. Ninguém quer, você quer estar na Série A. Mas a partir do momento que você cai nessa divisão, seja ela A, B, C ou D, você vai querer ganhar. Você está numa disputa, você entra para ganhar. Você vai para uma pelada, você quer ganhar. Então, eu acho que o Vila fez bonito, é o primeiro tricampeão nacional de uma Série C e tem seus méritos. É uma taça nacional, um troféu nacional que vai para a sede do clube. Trabalho bem feito, muitas dificuldades financeiramente falando,
A torcida abraçou a causa do Vila Nova, atendendo aos apelos dos dirigentes, comprando camisa, comprando ingresso virtual, colaborando quando foi chamada. Então a torcida colorada tem uma grande participação nisso, e eu acho que a diretoria do Vila é plenamente consciente dessa ajuda que deu o torcedor, que fez com que a diretoria mantesse em dia o pagamento dos jogadores. Jogadores felizes, trabalho bem feito, bem executado, deu nisso. O Vila foi o melhor time da Série C, foi o que somou o maior número de pontos. Então, um título que não tem nenhum tipo de contestação, seja nisso ou naquilo. O título se encaixou naquele que foi melhor em tudo. É isso aí, maior campeão brasileiro da Série C, Daniel Santana. Eu quero saber de você aqui. Márcio Fernandes, 2 vezes campeão da Série C com Vila, merece ficar? Acho que sim, Thaís. O Márcio, quando chegou sobre muito desconfiança, principalmente pelo trabalho que não foi vitorioso, seu último trabalho que não foi vitorioso, ele vinha de um rebaixamento. Então, chegou também num momento muito conturbado da equipe do Vila Nova, afinal de... Não houve aquela conversa da diretoria com o Márcio Fernandes, essa conversa está para acontecer a qualquer momento, mas o Márcio já cobrou, fica se tiver uma valorização. É claro, ele ganhou um campeonato. Márcio chegou por baixo porque tinha rebaixado. Não digo rebaixado, tinha participado de uma campanha que levou o time do 13 a cair para a 2ª divisão, para a 4ª divisão. E vem, pega o Vila Nova, coloca o time da C para a B. Então, um trabalho dele inquestionável. A 2ª vez que ele leva o Vila Nova a uma grande conquista. Ele ganhou também um campeonato da 2ª divisão aqui, dirigindo o Vila Nova. Então, vamos lá. Ele é um treinador certo para o time do Vila Nova? É bobagem falar que treinador de Série C não dá certo em Série B, que de B não dá na A. Olha o Marcelo Cabo aí, o grande exemplo que está dando. Vem de Série B, né? Já tinha tido uma experiência curta em Série A, no próprio Atlético, no time lá do CSA. Aí chegou, está fazendo esse belíssimo trabalho no comando do Atlético. Então, por que não, Márcio, fazer também um grande trabalho no Vila Nova? Ele tem experiência, ele tem vivência. E outra coisa, tem muito tempo ainda para a Série B. Tem um campeonato goiano que o Vila pode analisá-lo melhor, né, a partir desse instante. Porque hoje, esses times que têm dificuldades financeiras, raramente eles fazem um contrato com multa. Né? Um contrato ali livre. Ó, não deu certo, acabou, tanto para um lado quanto para o outro. É jogo de mão dupla. Tanto o clube pode mandar embora, como o treinador pode ter uma proposta interessante e ir embora. Isso acontece no futebol. De formas que eu acho que o Márcio pode ficar sim, ele vem fazendo um bom trabalho, e tirá-lo agora colocando o outro poderia ser um risco grande para o time do Vila. E tem também a equipe de aspirantes do Vila, que foi até Fortaleza tentar ali o 2º título brasileiro em um fim de semana, mas acabou derrotado pela equipe do Ceará no tempo normal e nos pênaltis. E o Vitor Monteiro esteve por lá e conta pra gente como é que foi essa partida. A descida novamente é do Ceará. Nailton, lá pela esquerda. Tabela feita. Olha o chute pro gol! Gol! Porque o Ceará vem fazendo uma blitz. Olha, Buiú, bateu! Gol! Do Ceará! Do Jadson para Costa. Escanteio cobrado, toque de cabeça! Gol! Bola dentro da área! É pênalti! Autorizado Saulo Mineiro. Saulo Mineiro contra Clériston. Autorizado. No centro do gol, Clériston. Saulo Mineiro vai ser autorizado. 43, segundo tempo. Saulo Mineiro pra bola! Gol! O Vila Nova ficou muito perto de um inédito título no Brasileirão de Aspirantes. Porém, diferentemente de sábado em Belém, quando o apito final significou comemoração para os colorados, o apito final aqui em Itaitinga, na cidade Vozão, significou apreensão e tensão. E depois das penalidades, tristeza para o Vila Nova com o vice-campeonato.
Anderson caminha lentamente para a bola. Gol! Clériston contra Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda partiu, bateu, é gol! Camisa de número 9, Rui para a bola. Diogo Silva! É a segunda cobrança de pênalti pro Ceará. Alain para a bola. Luizão contra Diogo Silva. Autorizado. Luizão para a bola. Diogo Silva! Vai ser autorizada. Tiaguinho pra bola, gol! Diogo Silva contra Nicolas. Nicolas bateu, é gol! Diogo Silva pra bola! Gol! Prioridade a Patrícia, né, que tá lá embaixo, acompanhando a festa da base do Vozão, porque o Ceará é campeão brasileiro de aspirantes. É normal, né? Principalmente quando você tem uma possibilidade muito clara, né, de conquistar algo bem grande. Nesse primeiro momento, é lógico que a gente sente um pouco o baque, mas é o que eu fiz para eles dentro do vestiário, né? Competimos, tentamos igualar. Infelizmente, um duelo, uma final dessa, o controle mental conta muito. E estava tudo controlado, né? Até a expulsão. De repente, a gente perdeu um pouco o controle, tomamos 2 gols, né? E de repente tivemos a possibilidade de diminuir o placar, voltamos de novo para ter o controle. E no final do jogo, com a infelicidade nossa, eles tiveram a possibilidade do pênalti, né? Tentei tranquilizá-los na cobrança do pênalti, né? Mas é lógico que ainda o nosso time é um time muito imaturo ainda, né? Muitos jogadores jovens, você tem que entender isso. No momento cruciais aí, eles foram felizes, né? Perdemos, mas eu... Tá certo, mas a campanha foi de extremo valor, né, Rupert? Perder no pênalti é loteria. É verdade, Thaís. Foi uma campanha muito boa, uma campanha maravilhosa. O Vila, que estava propenso a nem participar, foi lá, montou o time, participou, o único goiano a disputar essa competição, fez uma bela campanha. Chega aqui em Goiânia com o título de vice-campeão, o Vila ainda vai tirar proveito. Muitos jogadores vão sair dessa categoria para o time principal. Quais desses jogadores podem entregar esse elenco principal, na sua opinião, Daniel? Eu acho que tem que ter muito cuidado, Thaís. Também dou os parabéns para essa base do Vila Nova, né, que, como o Rupert disse, montou o time aí de última hora para poder participar de uma competição que não estava nos seus planos e chegou à final e ali nos detalhes acabou sendo derrotado nos pênaltis, normal. O principal realmente foi ter conseguido, através dessa competição, revelar bons jogadores, como o próprio João Pedro, que talvez seja o jogador que tenha mais se destacado nesse time, e também ter ajudado o time principal a conquistar os seus objetivos, porque em momentos onde o time principal perdeu jogadores, foi essa equipe que auxiliou com os jogadores, e é para isso que base serve. É muito bom ganhar títulos, tenho certeza que os garotos queriam vencer, queriam voltar para casa com o título, mas o principal é aparecer, é poder estar no time principal agora no Campeonato Goiano, é poder estar no time principal no Campeonato Brasileiro da Série B, continuar dando continuidade e aumentando as suas aparições nos jogos importantes para poder evoluir na carreira. É isso que todo jogador quer e o Vila com isso também ganha, afinal de contas revela jogadores para o seu time, não precisa muitas vezes ter que ir no mercado trazer jogadores caros e que muitas vezes não dão certo, pode utilizar esses jogadores também para reforçar o seu elenco e, quem sabe, no futuro poder também vender um jogador e ajustar as contas do clube através disso. Então, só vejo vantagens, não tenho nenhum tipo de crítica a fazer a esse time, nem ao Igor, nem a diretoria. Acho que fez mais do que aquilo que era esperado. E como diz o hino do clube, ó, o Vila Nova não pode parar. E não parou. Não é à toa que a temporada 2021 já está a todo vapor. E hoje o Vila já anunciou 2 contratações para esse ano. Dá só uma olhada nos nomes que o Tigão trouxe, ó, Pedro Júnior e o Tiaguinho, 2 atacantes. Quero saber do Evandro Gomes. E aí, uma cara conhecida, já revelado no clube, e um outro jovem, Evandro. Como você avalia esses reforços? Bom, vou voltar um pouquinho no time de aspirantes, que teve com o título de campeão brasileiro nas mãos até 43 minutos. Olha o quanto é cruel tomar gols, né, assim, nos últimos minutos de jogo. E olha quanto dói tomar aos 53 do segundo tempo. Esse dói.
Dói é uma dor que você não dá conta de curar sozinho, né? Mas paciência. Vai dentro daquilo que disse o presidente Hugo Bravo, né? Se o Luizão não erra o pênalti, ele terminaria, talvez, pelo gol que fez, que daria o título ao Vila Nova, estava 2-1, o Vila ficaria com o título ali, seria o herói. De repente, perdeu o pênalti, aí alguém pode criticar. Não, eu acho que o Vila fez uma belíssima, uma surpreendente campanha nesse Campeonato Brasileiro. Você perguntou aí para o pessoal sobre os jogadores que podem se revelar. O Clériston é um goleiro muito bom, o Danley é um zagueiro que pode ser aproveitado numa Série B. Você pega o João Pedro, que deve ter sido um dos melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro. Certamente qualquer seleção que se fizer, ele vai estar no meio dela, né? Esse João Pedro, jogador. Kaique já é também uma realidade. O Matheus Porto, o Éder, todos eles são jogadores que podem ficar no elenco do Vila Nova. Alguns podem até entrar no time principal, outros comporão o elenco. Mas é o que o Vila deve fazer, porque são jogadores jovens. Bom, falar em juventude, Pedro Júnior, 34 anos, mas tem o coração colorado, nasceu ali dentro. É um jogador que, pelo Vila, ele vai jogar muito mais acima do profissionalismo, vai jogar o coração em campo, porque ele é vilanovense. E vem de uma bela participação no CSA, onde fez mais de 20 jogos com 5 gols marcados. Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi uma contratação boa, porque ele é um jogador experiente e pode somar muito para o Vila Nova. Quanto ao Thiaguinho, eu prefiro dar um tempo, esperar, para ver que jogador é esse. Tá certo, Rupert. Thiaguinho, 22 anos, jogador que pertence a Jacuipense, mas jogou pelo América de Natal também a Série D esse ano. É uma aposta aí do Vila? Eu acho que aposta por aposta, o Vila tinha que apostar na rapaziada do Sub-23. A contratação do Pedro Júnior, muito boa. O Pedro identifica com o time vilanovense. Agora, a diretoria do Vila tem que começar a ligar o sinal. Sabe o que é? O Vila deixou de disputar, vai deixar de disputar a Série C para disputar a Série B. É um degrau a mais, é um pique a mais na maleta. Você tem que contratar jogadores de outro nível. Comissão técnica, tudo é outro nível. Você tem que pensar mais alto agora. Porque agora é a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Daniel, Pedro Júnior e Frontini, 2 atacantes experientes, já conhecidos da torcida colorada, fim de carreira, vão ajudar o Vila nesse momento? Acho que sim, Thaís. O Frontini vem mais para despedir da torcida, é um ídolo colorado e depois para ajudar nessa nova fase aí como dirigente. Pedro Júnior, eu acho que ainda tem não só uma, mas ainda tem futebol para gastar. Mostrou jogando pelo CSA que pode contribuir muito com o Vila na Série B, além da identificação com o clube. Também o Thiaguinho, apesar de eu concordar com o Rupert que tem que dar oportunidade para esses meninos que chegaram na final aí na Sub-23, não pode simplesmente virar as costas para ele agora. Acho uma aposta válida, fez uma Série C competente, 20 jogos, 9 gols, né? Mostrou ser um jogador que tem faro de gol. Então, acho por empréstimo ainda por cima, não é um jogador que vá custar ao clube, eu acho que é uma aposta válida sim, o Vila precisa se reforçar. Nós vimos agora esse ano que quando o time conquista seus objetivos, chegou nas finais, que a maratona de jogos é grande. E agora, novamente, Campeonato Goiano, é Campeonato Brasileiro, o Vila tem muitas competições e tem que se reforçar. Copa Verde amanhã, já começando, então acho que foram boas contratações, sim. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais o Campeonato Brasileiro para você, não sai daí. Imagens vivas, cristalinas, que não cabem exatamente numa tela e podem ser do tamanho que o ouvinte quiser. Minha história na ABC começou em 1986. Comecei a trabalhar
com o impresso, né? Comecei na impressão. Nesse período, nós fazíamos o Diário da Justiça impresso, na tipografia, fizemos todos os impressos do estado de Goiás. Nós tínhamos 4 turnos. Então era direto, andar lá na gráfica, no pátio, era muito difícil, que era papel demais, impresso demais da conta. Em 2017, aí nós começamos a automação do Diário Oficial. Hoje, o Diário Oficial é todo digital, pesquisável, busca por palavra. Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu amo trabalhar na Agência Brasil Central. TBC1, ao meio-dia. Informação de qualidade. Entrevistas, análises, cultura com Mazé Alves. Esporte com Evandro Gomes e Thaís Freitas. A maior equipe de repórteres e os melhores cinegrafistas da TV. Essa é a Brasil Central. Uma redação completa. Editores especiais. Luz, câmera. TBC1 no ar. A notícia ao meio-dia, de segunda a sábado, na TV Brasil Central. De volta aqui com o TBC Esporte, abraçando toda a audiência que está conosco também pela TV Alegro, pela Rádio Brasil Central AM 1270 e pela RBC FM 90,1. Já estou recebendo mensagens. Boa noite, Thaís. Antônio Carvalho, do Jardim Elvésio, em Aparecida de Goiânia. Estou ligado no TBC Esporte. Manda um abraço para minha filha Eduarda, Sara e Rebeca. Abraçando aí sua família, então, Antônio. Muito obrigada pela sua audiência aqui com a gente. E nós vamos agora falar do Atlético Goianiense, que recebeu o São Paulo, jogando aqui no estádio Antônio Ascioli, em busca daquele número mágico dos 45 pontos que o Marcelo Cabo conversou aqui com a gente. E você vai ver agora como é que foi essa partida. Natanael acertou um belo chute para fazer 1-0 o Atlético no Ascioli. Reinaldo da entrada da área, que chutaço, 1-1. Janderson passa pelo marcador e deixa para Vitor Leque marcar o segundo gol rubro-negro no jogo. Atlético 2, São Paulo 1. E o treinador Marcelo Cabo e o Vitor Leque falaram sobre essa grande vitória atleticana. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa primeira meta alcançada, que a gente alcançou os 45 pontos. Esse meu sentimento no término desse jogo foi o mesmo sentimento que eu tive lá em Londrina em 2016, quando a gente conseguiu a nossa primeira meta, que foi o acesso. E hoje cheguei com uma missão aqui dada pelo presidente Adson da diretoria, junto com meus companheiros de trabalho da comissão técnica, do porteiro ao Adson, que a maior meta do Atlético na temporada de 2020/21 era manter o Atlético no segundo ano consecutivo na Série A. E eu me lembro que depois de um bom resultado do Flamengo lá no Maracanã, a gente foi jogar com o Sport na zona de rebaixamento. E aí a gente precisou trabalhar bastante para chegar até o dia de hoje. Completamos o nosso 6º jogo de invencibilidade no Ascioli, onde havia muito questionamento sobre nossa performance em casa, principalmente no Ascioli. A 3ª vitória consecutiva, depois de vir num momento difícil, de 4 jogos sem vencer. Então o futebol ele é muito bom por causa disso, porque a gente é do tamanho do nosso sonho. Quando eu cheguei aqui, como em 2016, eu falei que a gente precisava sonhar, passo a passo, meta a meta, para a gente alcançar os objetivos. E hoje a gente consegue alcançar a meta, que é a permanência na Série A. Agradecer o Cabo. Aquele jogo do Botafogo me deu muita ajuda para mim, né? E hoje também, em casa,
tive esse privilégio de entrar e fazer o gol da vitória e ajudar a minha equipe também. Tá aí, com 45 pontos, o Atlético está matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Evandro, o Marcelo Cabo falou ali em vários momentos que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. No final do jogo, ele reuniu os atletas e a comissão técnica no gramado, disse isso e instigou. Agora é hora da gente pensar em coisas maiores. É hora de uma Sul-Americana, Evandro? Sim, e com todas as possibilidades de conquistar essa vaga. Achei legal a atitude do Marcelo Cabo. O Marcelo é um cara que entra para a história do Atlético. Ele colocou o Atlético numa Série A do Campeonato Brasileiro. Ele agora vem, deixa o Atlético numa Série A, porque se ele sair amanhã, o Atlético já não cai mais, já atingiu uma pontuação que não lhe permite mais falar em rebaixamento. E agora com um time muito mais leve, mais solto, né? Sem essa preocupação de atingir essa meta de 45 pontos, porque eu acho que esse ano o Atlético com 42, para mim, já escapa com 42. Mas chegou aos 45, que é a conta dos matemáticos. Agora pode brigar. Outra coisa, ele vai bater um recorde de pontos nesse campeonato, que a vez que o Atlético conquistou mais pontos foi esses 45 que aí estão. Como tem ainda 5 jogos pela frente, 15 em disputa, eu acredito que o Atlético tranquilamente vai passar dos 50 pontos. Ponto para o Marcelo Cabo. E já pode-se dizer que o Atlético se tornou um bom mandante, já que são 6 jogos sem perder dentro de casa? Pois é um fator que alegra a torcida do Atlético, porque você imagina se tivesse esse aproveitamento em casa desde o começo da competição, com certeza estaria aí brigando já pela Libertadores, algo mais do que a Sul-Americana. Mas não aconteceu, o importante é que isso vem sendo corrigido. O Marcelo esteve aqui na sexta-feira, eu perguntei para ele sobre essa condição da equipe, ele fez algumas considerações técnicas, mas falou sobre a dificuldade que é durante a pandemia você definir muito bem essa questão de jogar em casa ou não, porque sem torcida acaba ficando uma situação completamente estranha no futebol, que esses jogadores e que esse treinador não está acostumado. Na verdade, o treinador não está acostumado e alguns jogadores, porque ele também trouxe aqui algumas questões que é para a gente pensar. A gente já está indo para um ano, caminhando para mais de um ano de pandemia, e ele falava que tem jogadores que não sabem o que é jogar com o público. Você imagina o que é isso. Como essa fase é estranha para nós, e a gente espera realmente que isso passe rapidamente, o público volte ao estádio. Mas pontuar em casa é fundamental para um campeonato como o brasileiro da Série A. O Atlético, muito dessa tranquilidade de ter conquistado esses 45 pontos, vem do trabalho do Marcelo Cabo, que conseguiu corrigir essa questão de não vencer em casa, senão estaria nesse momento, não na zona de rebaixamento, mas ainda brigando para fugir, para escapar dessa situação desconfortável. Não dá para você pensar num campeonato de Série A sem ser um bom mandante. Eu espero que essa característica continue. O Atlético ainda não vem vencendo todos os seus jogos, vem oscilando, vencendo, empatando, empatou com o Bahia, mas isso é normal. Essa situação, sim, é normal para o Atlético e não vir perdendo todos os jogos em casa como acontecia antigamente. Rupert, já ali com 3 vitórias seguidas, alcançou a meta de ficar na Série A. Agora é pensar nessa macro-meta, que é uma Sul-Americana, até mesmo uma Libertadores, e repensar também já um elenco para essa temporada de 2021? Aos poucos o Atlético já está repensando esse elenco, contratando um jogador ali, outro aqui, já está fazendo estudos minuciosos sobre alguns jogadores. O Atlético, pelo futebol que está apresentando, por tudo que tem pela frente, em nível de adversários, ele vai com certeza conquistar uma vaga na Sul-Americana. E o técnico Marcelo Cabo merece todos esses aplausos, porque afinal de contas tem feito um bom trabalho na equipe do Atlético. No jogo, as emissoras de rádio costumam escolher o melhor em campo. E você acredita que o técnico do Atlético, pelo bom trabalho que fez no jogo com o São Paulo, ele foi escolhido pela Rádio Sagres 730 como o melhor do jogo? Ganhou uma premiação lá, tá feliz da vida, Thaís? Imagino, merecido, né? Pois é, o trabalho dele foi convincente, foi um trabalho bom, ele venceu o jogo, garantiu o Atlético na Série A. Agora, a Sul-Americana falta pouquinha coisa.
E agora a gente vai falar do Goiás, que foi até o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense em busca ali de uma sobrevida na Série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou goleado. Vamos ver como é que foi essa partida. O Fluminense não perdeu tempo e mesmo jogando no Nilton Santos, tratou de construir uma vantagem enorme ainda no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Nino aproveitou o vacilo da zaga esmeraldina e de cabeça abriu o placar. O Fluminense voltou a castigar a equipe esmeraldina 9 minutos depois. O jovem Martinelli, de 19 anos, bateu da entrada da área e a bola ainda tocou na trave nas costas de Tadeu e morreu no fundo da rede. 2-0 Flu. E o último gol tricolor nasceu nessa cobrança de falta de Tadeu. A bola bateu na barreira e sobrou para Nenê, que arriscou de longe. A bola ainda tocou no travessão e foi para fora. E terminou assim, 3-0 para o Fluminense, a quinta goleada sofrida pelo Goiás na competição. E o técnico Glauber Ramos falou sobre mais uma derrota esmeraldina. Realmente é de se questionar o primeiro tempo que nós fizemos, foi muito abaixo realmente. Nós estamos chegando já no final de temporada, então nós tivemos a semana cheia com muito trabalho de recuperação, né? Recuperação dos atletas, mas nos preparamos bem para esse jogo, sim. Infelizmente, nós sofremos 2 gols que nós sabíamos da qualidade do time do Fluminense nessas bolas paradas. Nós alertamos, mas infelizmente nós falhamos. A partir do momento que você sofre 2 gols muito rápido, você já tem uma carga, você precisa vencer o jogo, você precisa buscar o resultado, jogando fora de casa com uma equipe qualificada igual o Fluminense, realmente fica mais difícil. Infelizmente nós falhamos no primeiro tempo, inclusive e poderíamos ter sofrido mais gols, né? Mas o segundo tempo é que a nossa equipe realmente, né? A maneira de jogar é a maneira que nossa equipe jogou o segundo tempo, com a disposição, com aquela vontade, mas infelizmente o primeiro tempo nos deixou muito aquém do que nós estávamos preparados para fazer esse jogo. Daniel Santana, com essa derrota, o Goiás já pode dar adeus à Série A, na sua opinião? Há muito tempo que eu venho dizendo aqui que a situação do Goiás é muito complicada pelo que aconteceu desde o começo da competição, não pelo trabalho do Augusto e do Glauber. Não acho justo com esses 2 treinadores que pegaram o Goiás simplesmente para ajudar nessa situação muito complicada, que eles sejam crucificados nesse momento. É um trabalho que já vem de antes. Essa diretoria também entrou agora. Também não acho justo jogar em cima dessa diretoria a responsabilidade por isso, mas é a realidade do Goiás. Também digo aqui que, enquanto matematicamente for possível, o Goiás tem que lutar e tem que buscar, de toda maneira, sair dessa situação. Tem agora um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, que é um dos líderes aí do campeonato que briga por título. Um jogo muitíssimo complicado. E depois vai enfrentar o Sport, que seria um jogo mais tranquilo caso tivesse vencido o Fluminense. Poderia, nesse jogo contra o Sport, já se aproximar para sair da zona do rebaixamento, o que não vai acontecer numericamente, mesmo vencendo o Atlético Mineiro. Então, situação muito complicada do Goiás. O primeiro tempo foi muito abaixo, muito abaixo. É impressionante, eu não sei se o problema é justamente um elenco que não teve um começo de treinamento junto, não teve uma pré-temporada, é meio improvisado, mas como que o Goiás oscila de um tempo para outro, primeiro naquele jogo contra o Santos, em que fez um primeiro tempo ridículo, e aí no segundo tempo conseguiu aquela vitória fantástica de virada, fazer 4 gols num tempo só contra o Santos, jogando na Vila Belmiro. Agora, novamente, contra o Fluminense, faz um primeiro tempo muito abaixo, e aí não teve recuperação, milagre não acontece todo dia no segundo tempo. Então, é para se lamentar realmente, mas para já pensar no Atlético Mineiro, já para continuar trabalhando e tentar identificar esses problemas, para tentar de qualquer maneira sair dessa situação que para mim não sai mais. Não tem como nem lamentar, né, Rupp? Já tem jogo quarta, sábado, um atrás do outro. Não tem como lamentar e a situação do Goiás é dificílima, Thaís. Hoje, por exemplo, o Flamengo joga com o Sport lá na ilha. Se o Sport vencer o Flamengo, aperta mais ainda a situação do Goiás. O Goiás joga quarta-feira com o Atlético Mineiro, depois joga com o Bahia, lá em Salvador. Olha o que tem pela frente para o Goiás. Eu já tenho, há muitos dias que eu tenho falado aqui, o Goiás já era, tem que planejar para a Série B do ano que vem.
vai fazer o clássico com o Vila Nova. Evandro, dá para enumerar de quem seria a culpa dessa situação do Goiás no momento? De todo mundo, né? De todo mundo. Ganham todos, perdem todos. Eu não vou culpar apenas a diretoria que entrou agora, porque já pegaram o barco afundando. É evidente que vão ter participação na queda, vai ficar registrada, porque assumiram ainda com alguns jogos pela frente, mas não poderiam fazer mais nada em relação ao que já estava instalado lá no Goiás. Um time que realmente comprova um sistema defensivo falho. Pela segunda vez no campeonato, Goiás deve ter a pior defesa. Já são 57 gols sofridos, vai passar dos 60, assim como no ano passado. Eu vejo o Glauber falando, porque é um fim de temporada. O Goiás tem um time de meninos, fim de temporada nada, está começando agora. Os times, cara, com 6 meses sem jogar futebol, pela pandemia, voltaram, tiveram essa sequência de jogos, mas só está começando. Tem aí, tem campeonato goiano para terminar, tem campeonato goiano para começar, tem Copa Verde não tá, tem campeonato brasileiro, Série A ou Série B, sei lá o que for. Mas a verdade é que o destino do Goiás parece traçado na competição. O Goiás precisa, em 5 jogos que restam, digamos que com 3 vitórias, mais 2 empates, ele chegaria a 41 pontos. Tem 29, com 3 vitórias, iria 38, mais 3 empates, 41 pontos. Daria para pensar, mas dependendo de outros resultados. Então não está fácil a vida do Goiás. Pegar aí Atlético Mineiro, brigando por título. Bahia, choque direto lá, porque o Bahia está com a corda também ali no pescoço. Tem que sair das proximidades ali da zona do rebaixamento. Muito cruel ganhar esses 2 jogos. Depois ele tem um Botafogo aqui que é, digamos assim, é o filé. É o time que ele pode ganhar, que ele vai entrar numa condição de poder ganhar. Depois, Bragantino e Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Imagina o que o Goiás tem pela frente. Então, me parece que o destino está traçado, que façam os planos para a montagem de um bom time para a Série B desse ano. Tá certo. Só uma correção, Thaís, um ato falho que eu cometi que o Rupert já corrigiu, mas hoje tem Flamengo e Sport, eu estava com isso na cabeça, acabei falando que o Goiás pegaria depois do Atlético Mineiro o Sport, mas é o Bahia, o Pet corrigiu aqui, bem corrigido. Tá certo, hora de conferir os outros gols do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, na voz de Daniel Santana. E entre Atlético Mineiro e Fortaleza, o jogo do Galo, que é o próximo time a enfrentar o Goiás. O primeiro gol do Guilherme Arana e esse segundo gol do Eduardo Vargas. Foi que deu números finais ao time do Atlético Mineiro. E aí, na sequência, nós tivemos o Ceará enfrentando o Atlético Paranaense. O jogo foi 2-0 para o Atlético Paranaense. 2 gols do Carlos no finalzinho do jogo, no segundo tempo. Esse primeiro já aos 35 minutos, já quase 40 minutos. E aí, no finalzinho, nos acréscimos, o Carlos ampliou para o Atlético Paranaense. Brilhou o goiano Carlos Eduardo. Exatamente. Fazendo 2 gols. Esse jogo Internacional e Bragantino, o líder do Campeonato Brasileiro, foi lá enfrentar o Red Bull Bragantino, acabou vencendo por 2-1, primeiro gol do Patrick. Em casa. Foi? Foi no Beira-Rio o jogo. Foi no Beira-Rio, primeiro gol do Patrick, esse gol bonito aí, uma puxeta, né, uma meia bicicleta. O Bragantino empatou com o Elinho, que vem jogando bem no Bragantino, no São Paulo não estava conseguindo fazer muita coisa, mas vem jogando bem. E aí no finalzinho esse gol do Edenilson, gol de pênalti. Que o Bragantino reclamou bastante desse pênalti. Demais, reclamaram muito, aliás, vem reclamando muito dos pênaltis para o Internacional. O Internacional toda rodada tem um pênalti que é no mínimo duvidoso. Aí o Paulo Miranda abriu o placar pelo Grêmio, o Grêmio que empatou com o Coritiba, e o Wilson de pênalti aos 73 acabou empatando a partida. Gol que continua aí para a pretensão do Grêmio de chegar ali nos times que estavam lá na frente, né? Tentar
ainda chegar ao Internacional, esse jogo prejudicou muito. Tá certo. Alguma coisa te surpreendeu nessa rodada, Evandro? Bom, o Internacional bate um recorde de vitórias em sequência. Só o Cruzeiro do Luxemburgo em 2003 e o Flamengo do Jorge Jesus o ano passado chegaram a 8 vitórias consecutivas. O Inter chega a 9. Totaliza 10 porque ganhou do Boca na Libertadores, perdendo a decisão nos pênaltis. Mas é uma arrancada espetacular de um Abel que estava liquidado no começo por tantas derrotas seguidas. Deram moral, o pessoal do Inter sabe a importância do Abel para o Internacional e ele está aí, ó, 9 vitórias em sequência. Dificilmente alguém vai bater esse recorde de vitórias em um campeonato tão equilibrado. E a gente mostra agora que o Palmeiras venceu o Santos na final da Libertadores e se sagrou bicampeão. Daniel Santana, conta pra gente como é que foi esse gol. Bom, eu vou deixar para o Evandro falar para a gente como é que foi esse jogo aí, o que ele achou do jogo. Aí já está o gol do Rony no finalzinho. Evandro, foi merecido, Evandro, essa vitória do Palmeiras com esse gol no finalzinho? O que você acha que eu vim de camisa preta hoje? Está de luto, né? Não, olha, o jogo foi tecnicamente horrível. Uma das piores decisões de Copa Libertadores. Eu acho que o Santos fugiu daquele Santos que vinha jogando antes, com 3 atacantes, com Soteldo ali no meio-campo. O Cuca mexeu para colocar um segundo volante no time. E os dois times jogaram o tempo inteiro com medo um do outro. Os goleiros não trabalharam. O Everton levou uma bolada no peito, soltou, o Santos não aproveitou. E o Palmeiras tomou uma bola que passou rente à trave do goleiro do Santos. Ficou nisso, um jogo sem emoção. Agora, quando você tem um jogo assim, que você está por uma bola, eu não posso tirar o mérito do Palmeiras de ter aproveitado bem a oportunidade que teve. O belo cruzamento do Rony e o cabeceio fulminante de um jogador que saiu do Juventude para chegar no Palmeiras e dar um título de campeão da Copa Libertadores. Eu acho que o Santos, por tudo que enfrentou na temporada, até que fez muito, chegando à final dessa Libertadores. Mas o Palmeiras teve uma campanha melhor. Cumprimento aos palmeirenses. Foi brilhante a conquista deles, não tenho dúvida disso. Ô, Evandro, eu vi muitas críticas ao baixo desempenho do Marinho e do Soteldo na partida. Você viu assim também? Também, porque eram os 2 jogadores que poderiam desequilibrar para o Santos. Ambos foram muito bem marcados, mas eu acho que também os 2 deram aquela gelada na hora da decisão mais importante. Aliás, individualmente não teve nenhum grande destaque na partida. O menino que fez o gol lá, o Brenner, pelo gol, né, que aliás nem vai para o Mundial, não foi inscrito para o Mundial, mas foram 2 jogadores que decepcionaram. E aquele que estava fazendo uma boa partida pelo Santos foi justamente o que falhou no gol, que era o Pará. Jogando uma bela partida, marcando bem o Rony, mas na hora do gol ele sequer pulou, deixou o jogador à vontade atrás dele para marcar o gol da vitória. Obrigado. Ou cruel, Thaís. Obrigado, Evandro. Com essa festa palmeirense a gente encerra o programa de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui no TBC Esporte. Beijo para todo mundo, boa noite.